Graças a paz, queridos. Vamos só quando a Giovanni chegar, para a gente começar. Graças a paz, Giovanni. Oi, pastor, graças a paz, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo direitinho. O somzinho tá melhor. Tudo bom contigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Um pouquinho nervoso, né? Tentar. Primeira live, né? Oi? Primeira live a gente fica nervoso, né? A gente não sabe como é que falar direito, né? Agora aqui, eu preciso travar o meu aqui. Deixa eu tirar aqui o fone. Peraí, deixa eu ver se é o meu. O negócio é comigo. Fala aí alguma coisa. Tá me ouvindo? Estou ouvindo melhor agora. Acho que é meu Beleza? fone que está com problema. Ixi, O negócio já percebeu que o negócio é comigo hoje, né? Deixa o pessoal tá chegando, pessoal. Deixa o pessoal chegar um pouquinho mais, para a gente tá começar a beleza. nosso bate-papo. A Carla entrou aí, meu Deus do céu. Benção, Carla. A Carla fez uma palavra na live ontem, meu Deus do céu. Eu Pancada pura. assisti a live, estava muito boa mesmo. Rapaz, esse tempo nosso, né, de não ter culto, né, presencial, e aí a gente está alimentando os irmãos, os pastores, né, alimentando com palavras. O que tem vindo de palavra, meu amigo, não está no gibi, cara. Poxa, fala sério, não tá. Pena que eu não tenho conseguido ouvir todas, né? Mas tem sido muito, muito boa. Se eu não me engano, hoje vai ser com o pastor Márcio. Então, quem já chegou e for querer hoje ouvir uma palavra abençoada do pastor Márcio, é só entrar lá no 100 na rede. Enquanto os irmãos estão chegando, vou só repetir aquilo que eu tenho falado toda semana, né? A proposta dessa nossa live. Ela começou com a intenção de treinar a turma do MIB, e aí nós começamos tendo treinamentos aos domingos, sempre um domingo, 2 meses, um domingo de separar para na igreja fazer esse treinamento. Quando começou a quarentena, nós conversamos com eles e decidimos fazer semanalmente, às terças-feiras, fazer via Instagram. Depois disso, mais outros irmãos pediram para a gente podia participar também, quando eu comentei, então a gente abriu para mais pessoas estarem participando. Então, lógico, né, é voltado para toda a igreja, mas no começo ela foi direcionada para a intercessão. Mas eu creio que o que Deus tem trazido para nós são palavras que é para todos, né? Não só para quem faz parte do MIB, para quem faz parte do seu profético, mas para toda a igreja, que é um tempo de nós buscarmos o Senhor e de buscarmos cura em algumas áreas. E semana passada a gente conversando, né? Ele estava falando sobre herança familiar, quando o Giovanni entrou, começou a conversar conosco também, até que surgiu a ideia de hoje ter um bate-papo com o Giovanni. Na verdade, não vai ser um bate-papo, não. Como a gente só tem 1 hora de live, vou deixar o espaço mais para o Giovanni falar um pouquinho, ele contar para nós, né? Lógico, eu já conheço uma boa parte, mas contar para a galera a sua experiência aí na área de perdão. E eu quero começar esse tempo nosso fazendo menção ao texto de Mateus, capítulo 6, onde o Senhor Jesus nos dá um modelo de oração. Não é uma regra, não, é um modelo que a gente pode levar numa oração. É interessante que antes de trazer, de falar como nós devemos orar, ele fala o seguinte, lá no verso 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né? Então, o Senhor está nos despertando para orar da maneira correta, né? Não fazer alarde na oração, não fazer gritaria nas orações, mas ter um coração contrito. E ele fala assim, quando ele nos ensina, fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, esse é o modelo que ele nos ensinou. E eu gosto muito, e aí é o tema de hoje, né, que é perdão, quando ele fala na oração, nós devemos falar, perdoa
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a gente sabe que é muito difícil perdoar, né? E a gente quer o perdão de Deus, mas a palavra nos ensina que o perdão que a gente recebe, ele está condicionado ao perdão que eu dou ao meu irmão, ao meu próximo. Eu creio que o Senhor Jesus foi bem intencional nisso aqui, né? Porque ele sabia que para nós seria muito difícil perdoar, né? É muito fácil pedir perdão, e querer o perdão das pessoas, né? Mas perdoar é um pouco mais difícil. E o verso 14 do texto, ele continua falando assim, ó, depois que ele ensina o modelo de oração, ele fala, ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, né? Então é muito forte isso, né? Nós bem sabemos que não é fácil perdoar uma traição, uma palavra que foi dita numa hora difícil, uma ofensa, perdoar alguém que tirou a vida de algum ente nosso querido, ou de algum amigo. Não é fácil perdoar. Né? Não estamos falando de coisas fáceis. Nós estamos falando de coisas difíceis, mas que é preciso. Muitos casos de libertação que eu tenho acompanhado, não somente eu, como também Deise, a pessoa ficou presa porque não consegue perdoar. Ela não consegue, ela resiste não perdoar. E quando você não perdoa uma pessoa, você se coloca, na verdade, na posição de juiz, está julgando a pessoa. E só quem pode julgar é o nosso Deus. Então, eu queria que o Giovanni trouxesse para nós aí uma palavra nessa área da experiência dele. Giovanni, além de ser um irmão muito, muito querido nosso, também um amigo de ministério. Giovanni está conosco na SEM já há 17 anos. Então, como a SEM tem 18 anos, Giovanni é bem no comecinho mesmo. Se eu não me engano, Giovanni, você chegou na Rua Cristiano ou já na Baronesa de Mesquita? Já foi lá na Rua Cristiano. No primeiro culto que teve na Rua Cristiano, eu já estava presente lá já. Então você pegou bem no comecinho mesmo. Então você pegou em 6 meses de SEM, você já estava lá junto com a gente já, né? A verdade é essa. E Já, Giovanni também quem faz... eu peguei na época que a pastora Patrícia cantava Os Sonhos de Deus, pastora Ludmilla, com o Júnior, com o violãozinho. Meu Deus do céu. Na época que eu fazia parte do Ministério do Louvor. Ninguém sabe disso. É um segredo. Mas porque eu já fiz parte do Ministério do Louvor. Só a misericórdia de Deus na minha vida. Mas foi bons tempos, né? E Giovanni também fez parte do MIB, que é o ministério na qual eu coordeno, tanto eu quanto deles, que é Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual. E, se eu não me engano, Giovanni ficou com a gente uns 10 anos, mais ou menos, né, no ministério, salvo questão de trabalho, não está dando conta de trabalho e ministério, por isso que ele saiu. Mas é um grande amigo, um grande parceiro. Giovanni, eu estou falando demais já, né? Então vamos te ouvir um pouquinho aí, que eu ouvir. Fique à vontade. Se for preciso, eu vou entrar um pouquinho, falar um pouquinho, eu gosto de cortar um pouco, né? E entrar e falar um pouquinho também. Faz parte. Você me perdoa, né? Tranquilo. Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu gostaria primeiro de saber se vocês estão me ouvindo direitinho. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live com vocês. E se o som está chegando direitinho aí, se não está cortando, se a conexão está boa. Pode dar um ok aí, está tudo ok? Vamos ver, está tudo ok. Elô. Já fui ministro de louvor também, Diaconisa Elô. Não fala, Luiz. Não nos entrega, por favor. Pastor Juan, tá aí também, que legal, que bom. Bom, que bom que o som tá legal. Tá direitinho, estão aqui com a gente. Ó, Giovanni, entrou uma pastora muito querida agora também aí, que é a pastora Valéria, de Mato Grosso. Ô, pastora, seja bem-vinda, prazer, é um prazer enorme. Se eu não me engano, acho que a senhora já ouviu então meu nome lá na sua igreja quando o pastor Cláudio foi lá, né? Alguma coisa deve ter ouvido já, né? Com certeza. Tá certo. Bom, irmãos, como o pastor Cláudio já bem falou, né? Eu já estou na SEM, já tenho desde o primeiro culto que teve. Eu lembro que foi um culto muito marcante para mim, que fui muito bem recebido pela SEM. E de lá para cá a gente começou uma linda história, né? Uma história de crescimento, uma história de renúncia.
uma história de desconstrução para construir algo saudável dentro da minha vida. E depois o pastor Cláudio se internou durante 30 dias lá em Curitiba, lá, fazendo, Olha a força. fazendo lá um seminário lá do EIFOL, né, pastor? E ele trouxe Isso. cheio de novidades, veio com muitas coisas loucas por demais, assim, para nossas vidas, e eu embarquei nessas doideiras do pastor Cláudio. Que bênção para mim. Eu lembro da primeira vez que esse Giovanni, processo foi. Giovanni, Foi. corta aí, tá internacional, tá? Entrou aí o nosso irmão Luciano, lá de Miami, tá? Nosso amigo. Seja Meu bem-vindo. Deus do Seja céu. bem-vindo, Luciano. Ó, eu tô começando a ficar vermelho de vergonha aqui já. Geração profética, Ministério IG. Tá Um grande certo. amigo. Eu vou tentar não me concentrar nisso, que eu tô começando a ficar suando frio aqui já. Tá bom. Não vou falar mais nada. Quem entrar, não comento mais nada. Fica tranquilo. Então, irmãos, eu lembro uma vez que acho que tudo quando deu o start na minha vida foi num encontro com Deus que nós estávamos participando até com a igreja de Jacarepaguá, né, numa casa, um casarão lá em Jacarepaguá mesmo, aonde eu fui muito confrontado pelo Senhor, né, logo na primeira ministração, e de lá a primeira pessoa que me abraçou para cuidar de mim foi o pastor Cláudio, foi a pessoa que me deu um abraço. Eu estava sendo muito mexido por Deus ali naquele momento. E de lá para cá a gente começou um acompanhamento, né? Assim, muito forte na minha vida. Enfim, eu tenho que tentar me resumir ao máximo, como a diaconisa Adriana falou, difícil o Giovanni se comportar dentro de 1 hora, né? Estou olhando para o relógio aqui para não ultrapassar muito. Eu não quero me estender muito, mas eu passei por 2 processos muito importantes. Na verdade, para quem conhece o meu testemunho, são 3 processos, mas eu quero tirar um e falar especificamente sobre o perdão, né, que aconteceu comigo e minha família, que foi muito importante para mim, me amadureceu bastante e também me trouxe libertação. Libertação é para crente, né? À medida que a gente vai caminhando com Cristo, à medida que a gente vai conhecendo a palavra, nós vamos conhecendo a verdade nos liberta. É a palavra do Senhor. Meu primeiro testemunho, o que ele fala sobre liberação de perdão, que aconteceu comigo e o meu irmão, né? Talvez hoje você tenha algum problema com algum parente seu e não sabe como lidar com isso. E isso, confesso a vocês, que me intrigou muito. Foi um caminho de humilhação. Talvez o caminho do perdão que você tem que passar, você tem que entrar no caminho de humilhação também. Irmãos, muitas vezes a pessoa ela está ofendida com você, está te agredindo, não é porque você vai se achar que é o santo dos santos. Na verdade, você também provocou a ira da pessoa. O que aconteceu comigo, meu irmão? Nós somos de uma família de... Ai, meu Deus, fugiu. 4 irmãos. Eu sou o caçulinha, né? Da tradição. Eu sou o José da família, o queridinho da mamãe, né? E quando eu casei, o meu pai tinha falecido um ano antes de eu casar, meu pai tinha falecido. E nós entramos num acordo de família, né? Qual é esse acordo de família? Minha mãe ficou viúva. A gente morava na época no condomínio Fernandes, que era um terreno só para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, lá na frente eu vou falar com mais detalhe. Eu dividi a casa com a minha mãe, a casa dos meus pais, eu morava nela. E quando aconteceu de meu pai falecer, meu irmão do meio, ele assumiu a questão da governança, de querer cuidar de toda a parte administrativa de inventário. E ele falou que nós tínhamos que, cada família tinha que entrar com uma parte. Pois bem, eu não entrei com essa parte. E deixei a vida rolar. Tudo na boa. Eu trabalhava, tinha meu sustento, era honesto eu entrar nessa parte. E eu não entrei. Quando a Giovana nasceu, foi um acontecimento para a família toda, que era uma gravidez muito esperada, muito querida e tal. E eu cheguei em casa quando Rafael Bispo na área, ó, que honra. Temos, Quando eu... temos um bicho nosso mesmo, vigia, rapaz. Diácono, pastor e um bicho.
Tem que vigiar. Pois é, né? E quando a Giovana entrou, chegou do carro, desci do carro, todo mundo desceu a escadaria para ver minha filha nascendo. Obrigado pela bochechinha linda. Vamos deixar isso para lá. E quando a Giovana chegou, desceu de carro, todo mundo desceu a escadaria para ver a Giovana tal, o meu irmão não. O meu irmão tinha uma oficina de alumínio ali quando a gente chega, e ele não entrou. Ele simplesmente ele ficou na dele e ele ignorou a chegada da Giovana. E eu achei aquilo muito estranho. Resumindo, passou um tempo, eu fui procurar saber dele o que estava acontecendo. E ele virou para mim e falou uma frase muito forte para uma família que a gente tinha tudo muito junto. Ele falou assim, olha, some da minha frente porque para mim você, sua filha e qualquer um da tua casa, para mim estão mortos. Aquilo me deu um impacto muito grande, porque assim, isso é uma fala muito ruim. Ainda mais que uma família que tinha acabado de perder o seu pai. Né? Então foi muito ruim. E eu fiquei insistindo naquilo, de conversar com ele, ele insistindo também que não ia não queria falar comigo. Até um dia que eu botei ele entre quatro paredes e falei com ele, cara, agora eu sei falar comigo, o que está acontecendo? Ele falou assim, você quer saber o que está acontecendo mesmo? Aí eu falei, quero, não sei porque você deixou de falar comigo. Eu falei, Aí ele me chamou de tudo quanto é nome, de cínico para baixo, você pode imaginar. E quando isso aconteceu, eu fiquei meio estarrecido, cara, por que você está me chamando disso? Ele simplesmente falou assim, olha, você tinha um compromisso com a gente, você não honrou. Sabe o que aconteceu? Simplesmente eu tirei da minha família para pagar o que você não pagou. E aquilo ali começou a ficar muito ruim para mim, ficou uma Tá situação muito travando um ruim. pouco, Giovanni, o som. O som tá travando? É um Testa pouquinho, não comigo. sei porquê. Tá, vamos ver. Eu vou tirar o fone, talvez fique melhor. Espera aí. É, Me ouvindo melhor agora? Ou é a eu conexão? tô te ouvindo, Giovanni. Tá, então vamos lá. E quando ele falou isso para mim, eu tive que ouvir umas verdades muito ruins. Por isso que eu falo, gente, talvez no caminho de perdão a gente tem que passar por um processo de humilhação também para saber onde está o nosso erro. Tá? E foi um momento muito ruim quando ele jogou todas as verdades na minha cara, porque assim, nenhum homem quer ouvir que você é isso ou aquilo e tudo mais. E mesmo assim ele não me perdoou. Eu comecei a implorar perdão para ele e mesmo assim ele não me perdoou. E a gente foi para a oração quanto a isso, porque eu queria esse caminho de reconciliação com ele. Um dia minha cunhada estava fazendo um bolo, ela gosta muito de fazer comida e tal, e ela foi abrir o forno. Quando ela abriu o forno explodiu no rosto dela. E ela deu um negócio na cabeça dela que ela ficou meio desorientada. E eu fui visitar, entrei na casa dele para ver como é que ela estava. E ela falava igual uma criança, ela não falava uma pessoa normal. E ela não reconhecia nem o próprio marido, não reconhecia ninguém. Só que aconteceu um negócio que eu achei muito interessante. Ela falou assim, ela olhou para mim e falou assim, ó, você eu conheço. Eu sonhei com você. E eu sei que você e esse rapaz aí, falando meu irmão, que é marido dela, você e esse rapaz aí estão brigados, e vocês têm que parar com isso, vocês são os irmãos. O que está acontecendo? Aí eu falei assim, deixa para lá. E com isso eu não tinha muito acesso à casa dele e tudo mais. Quando passou um tempo, ela ficou curada. E eu fui lá ver de novo. Aí eu falei assim, Aninha, você tá bem? Ela falou assim, tô bem. Mas eu não esqueci o sonho que eu tive com vocês dois. Aí ela chamou o marido dela e falou assim, olha, vocês dois têm que parar com esse negócio, vocês dois têm que se perdoar. E meu irmão estava muito emocionado no dia. E eu falei, ele me perdoando, emocionado do calor daquela emoção toda, me perdoando. E ele me abraçou tal, e falou, tô te perdoando. Eu falei assim, vem cá, você está ciente do que você está me perdoando? Ele falou assim, não, nem sei o que eu estou fazendo. Essa foi a frase dele. A gente sentou na sala dele, a gente conversou, eu falei assim, olha, eu estou te pedindo perdão por isso, 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 isso. De tudo que eu fiz contra você. Eu dei nome às ofensas que eu fiz Então, o que contra está ele. acontecendo, Giovanni, para a galera tá tudo bem. Mas para mim tá fogo de vez em quando. A sua fala Deve está... ser, deve ser a minha internet. No Acho que é a caso, sua internet. para mim está travando às vezes, mas para a galera tá tudo bem, tudo bom. Mas continua assim mesmo. Tá. Eles estão ouvindo o que é mais importante. Tá. E quando eu falei isso tudo com meu irmão ele trouxe a consciência dele. E ele falou assim, meu irmão, tá bom, vou te perdoar. E isso a gente, depois
depois de tudo, eu me humilhei perante ele, pedi perdão, expliquei que estava me perdoando, e passou. Irmãos, isso tudo aconteceu, mas não foi imediato a nossa reconciliação. Passou-se praticamente quase que 10 anos para o meu irmão chegar depois e ser meu irmão de verdade. Isso tudo culminou depois, quando teve um Natal na minha casa. Eu morava no apartamento, já tinha mudado de lá. Foi onde meu irmão entrou na minha casa pela primeira vez depois que eu casei. 10 anos depois. Tudo isso para falar para vocês o seguinte: liberação de perdão é imediata. A reconciliação talvez demore um tempo para acontecer. E reconquistar confiança é outro tempo. Eu tive que fazer isso com meu irmão. Hoje, meu irmão frequenta a minha casa com uma liberdade tremenda. A gente conversa, a gente ri. Eu vou na casa dele, me mostra a casa dele e tal. A gente conversa sobre carro, sobre isso, sobre aquilo. A gente restaurou isso. Mas foi um processo muito longo e doloroso. Eu tive que baixar minha crista, porque até então eu achava que eu era o suprassumo da história, o santarrão da história. E, na verdade, quem ofendeu foi eu. Quem fez o mal fui eu. E eu acho que esse é o primeiro passo. Irmãos, a Bíblia fala uma coisa bem interessante, bem clara. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Enquanto nós estivermos na posição de soberba, Deus nos resiste, isso é fato. Mas quando você se humilha, você consegue alcançar a graça do Senhor. Então analisa a quem você está à sua volta, sobre a questão de quem está ofendido com você ou quem você ofendeu. E faça o caminho de volta, mas seja preparado para ouvir coisas que você não quer ouvir. Esteja preparado mesmo para isso. Porque são verdades que às vezes você não sabe. Entendeu? São verdades que você não sabe. Às vezes você foi o vilão da história, como eu fui o vilão da história. E eu precisava ouvir tudo aquilo. Hoje eu tenho cuidado de como tratar nesse assunto. Entendeu? Então, isso para mim marcou muito a minha vida e graças a Deus houve reconciliação. Talvez em alguns casos não haja reconciliação. Mas, no meu caso, graças a Deus, houve reconciliação. 10 anos depois. E um outro ponto que, para mim, ele é muito importante, na aula passada que o pastor Cláudio estava falando com vocês, foi onde eu entrei, que essas coisas me deixam muito animado quando eu vejo isso, porque eu passei por esse processo de libertação. Quando ele falou sobre uma questão de que de pessoas mortas e tal. Aí até eu entrei e falei assim, sobre assunto de morto eu entendo muito bem, carregar consequências de assunto de morto eu entendo muito bem. Aí ele me convidou para essa live. Então, essa última história, esse último testemunho que eu quero dar para vocês, é sobre meu pai, né? Eu fui, como eu falei para vocês, fui criado numa família com 4 irmãos. Meu pai era uma pessoa fantástica. Meu pai, ele é assim, um cearensezinho baixinho, gordinho, carequinha como eu, mas assim, uma pessoa de muita honra, uma pessoa de... Pouca telha. Oi? Oi, Pouca telha. Pouca telha. Entendi. E uma pessoa de muita honra e de muito caráter, meu pai. E quando, assim, eu convivia com meu pai, eu admirava muito ele. Eu queria pregar como ele, queria ter a alegria que ele tinha. Meu pai era muito festeiro. Meu pai era uma pessoa fantástica, né? Quem era da Wesleyana na época dele, Metodista Wesleyano, meu pai foi diretor de departamento de adultos da igreja. Todo o distrito conhecia meu pai. Todo bairro até hoje lembra do meu pai ainda. E na igreja, meu pai ainda até hoje é citado com grandes honras. Então eu tinha orgulho do meu pai. Meu pai era meu herói, era meu exemplo, era tudo para mim. Eu sinto muita falta dele com isso. Pois bem, mas meu pai também tinha suas heranças familiares que ele não soube administrar muito bem. Hoje eu entendo isso. Quando meu pai, ele teve uma infância muito difícil, ele veio para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Ele não teve muito carinho de pai, de mãe. Na verdade, ele não tinha elogio nenhum. E isso, infelizmente, ele retratou algumas vezes comigo. E foi um momento muito difícil. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos por volta de uns 12, 13 anos, mais ou menos, eu gostava muito de estudar.
muito estudar. Nessa época, meu pai já tinha uma oficina de serralheria na nossa casa. E eu estava na mesa estudando muito, tal, sempre tirei muitas boas notas, graças a Deus, era famoso aluno nota 10, e eu queria ser alguém na vida de muita importância, para honrar meu pai. E quando isso aconteceu, meu pai chegou, acho que nesse dia ele estava muito irado com o trabalho que aconteceu, lá no trabalho dele, não sei. Ele chegou simplesmente em casa, bateu no meu ombro, eu estava na mesa estudando, e bateu no meu ombro e falou assim, olha só, moleque, levanta daí e vai arrumar um trabalho. Filho meu, eu não quero filho meu sendo vagabundo. Eu falei assim, opa, peraí. Mas meu pai falar uma coisa dessa para mim, eu estou estudando para honrar o nome dele, honrar ele, ser alguém na vida, e falar uma coisa dessa para mim. Irmãos, nessa época, simplesmente eu larguei o caderno, não parei de estudar não, só larguei o caderno naquela atitude e corri atrás de emprego no bairro. Eu achei emprego numa serralheria de fundo de quintal. Eu fazia aqueles portas-chave, porta-pão, que vendia em Paquetá. Lembranças de Paquetá. Eu fazia muito aquilo ali. E aquilo ali eu comecei a trabalhar. Hã? Alguém pode ter esse cara até hoje. Pode ter isso em casa aí, foi eu que fiz. Aí, eu lembro aquele objeto para ser retirado, queimado, amassado, jogado fora. É um deles. Eu lembro que quando eu recebi meu primeiro pagamento nesse dia, eu peguei um ônibus e fui para Miguel Couto, que é um bairro do lado onde eu morava, fui para o supermercado Alto da Posse. Nesse momento, olha a propaganda aí. E peguei todo o dinheiro, comprei de arroz, feijão, óleo, fiz muita coisa. Cheguei em casa, fiz questão de chegar na hora que meu pai chegou. E botei compra em cima da mesa e falei assim, pronto, o vagabundo aqui nunca mais vai deixar de trazer alguma coisa. É isso. E aquilo abalou meu pai. Mas só que aquilo ficou gravado na minha cabeça de uma forma muito forte e deixei para lá. Afinal de contas, meu pai era uma pessoa que eu amava muito, respeitava muito. Ele era muito rigoroso, mas eu amava muito, queria ser igual a ele. Passou-se o tempo, mais ou menos, estava já com uns 15, 16 anos de idade, mais ou menos. Nessa época, não sei se quem lembrar dessa época vai revelar a sua idade. Tinha um programa na Globo, às 7 horas da noite, dos Trapalhões. Não levanta a mão quem assistia, porque senão vai revelar a idade aí um pouquinho. E meu pai, para faltar culto, era só em último caso. Acho que ele ficasse em pé, ele faltava culto. Mas, mesmo assim, eu acho que dava o jeito dele. E tinha que levar todo mundo para a igreja. Todo mundo. Quando um belo dia, eu me achei no direito de faltar o culto. Quando deu aquele domingo tal, e o maldito programa era sempre aos domingos, né, às 7 horas da noite, na hora do culto. Quando deu mais ou menos a abertura dos Trapalhões, aí tocou aquela musiquinha. E eu estava lá no sofá assistindo televisão. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo arrumadinho para a igreja e nada de eu me arrumar. O pai virou para mim, falou assim para mim, meu pai falou assim para mim assim, filhão, vamos para a igreja? Aí eu falei assim, não, pai, hoje eu não vou para a igreja. Quando eu falei isso, irmãos, de repente a minha sala entrou num clima de adoração profética, um ambiente de cenário profético entrou no ambiente lá, de repente. Quando eu tive a visão de um anjo cearense, baixinho e gordinho, tirando de sua cintura uma espada desembainhada, com a sua correia de couro flamejante, e ele me bateu. Anjo de guerra. É anjo de guerra. Anjo de guerra, Toinho. E quando ele começou a me bater, irmãos, eu não sei porquê, mas não foi uma surra de advertência, ele me espancou de uma forma muito violenta. E ficou marcas nas minhas costas profundas, cicatriz nas minhas costas. Graças a Deus, hoje não tenho mais ela. Mas na minha alma ficou muito forte. E ali eu apanhei muito, irmãos. Muito, muito, muito. E minha mãe não fazia nada, minha mãe era muito submissa ao meu pai. Mas eu apanhei.
e tive que ir para a igreja daquela mesma forma, mas de uma forma muito cruel. Pois bem, irmãos, aquelas pancadas, aquele espancamento ali na hora, que me machucou, assim, me feriu não só na carne, mas me feriu na alma. E houve outra decepção com meu pai. E eu fiquei com aquilo, tal, falei assim, deixa pra lá, deixa esse assunto debaixo de uma pedra e vamos seguir. É meu pai, vamos embora, vamos pra frente. Beleza, passou-se o tempo, tal, passou tudo direitinho, fui crescendo, vamos ver meu pai, que coisa toda. Quando passou mais um tempo à frente, eu já estava namorando, né? E nessa época eu namorava já a Rosângela. E quando eu já fiquei noivo, já tinha ficado noivo da Rosângela, e a Rosângela morava num bairro chamado Nova América. Meu bairro era Jardim Boa Esperança. Tinha que atravessar a linha do trem para chegar no bairro da Rosângela. Não tinha carro, só tinha bicicleta, mas eu não gostava muito da bicicleta, não. Então eu ia a pé. Acabou o culto, em um domingo de Santa Ceia, eu falei assim, meu pai, vou lá para Rosângela. Eu falei, tá bom, filhão, só não chega tarde. Desse não chega tarde, foi o problema, né? A gente namorando e tal, e passei do horário. Irmãos, a Rosângela morava numa serra, tô brincando, num morrinho ali em Nova América. Eu nunca desci aquele morro tão apressado quanto eu desci naquele dia. Porque meu pai falou que eu não poderia chegar tarde em casa. Eu tinha chave de casa, mas assim, eu não poderia chegar tarde em casa. Irmãos, eu fui subir na escadaria da minha casa, um pezinho bem leve para não ter nenhum problema, e tentei abrir a porta com o maior cuidado possível. Quando eu abro a porta, a bendita porta, aquele barulhinho assombroso, né? Quando eu abro ela, quem está lá sentado olhando para minha cara? Meu pai. Na hora me bateu o anjo de guerra. O anjo de guerra estava no mesmo lugar do crime. O anjo de guerra. Quando eu abro a porta, na minha cabeça, passa uma cena. É agora que meu pai vai me arrebentar de vez, porque eu desobedeci ele. É agora que eu vou apanhar. Depois de macaco velho, eu vou apanhar do meu pai de correia de couro. Ele gostava de uma correia de couro que era incrível. Mas aconteceu um negócio muito interessante. Ele virou para mim e falou assim, ô filhão, chegou tarde de novo, avisei para você, tá perigoso, para de andar por aí sozinho e tal, não sei o quê. Ufa! Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou esquentar a janta para você. Ué, esquentar a janta para mim? Assim, pode ser agora, né? Que ele vai se vingar de mim. Mas minha cabeça estava armada por tudo que eu tinha vivenciado já com ele. E aquela noite foi uma noite maravilhosa, foi uma noite assim incrível, porque meu pai esquentou a janta para mim, fez a janta para mim, a gente sentou, conversou, meu pai contou a história, como conheceu minha mãe, como meu avô perseguia ele, como minha avó implicava com ele também e tal. E a gente riu a noite toda, sei que já era de madrugada, já meu pai falou assim, bom, vamos dormir, que amanhã você vai trabalhar, e eu também tenho que trabalhar, vamos dormir. Sei que por volta de mais ou menos umas 5:30 da manhã, eu dormia no quarto de frente dos meus pais. A minha mãe me acorda, fala assim, Giovanni, acorda que seu pai está passando mal. Aí eu falei assim, mãe, já deu remédio de pressão para ele? Eu falei assim, vou dar agora. Eu falei, então dá uma meia horinha, uma horinha para ver se melhora. Só que passou meia hora, 40 minutos depois, o meu pai não melhorava, meu pai só piorava. E quando meu pai piorava, minha mãe me acorda assim, Giovanni, acorda os seus irmãos. Nessa época todos já estavam casados, só eu estava solteiro dentro de casa. Aí eu falei, seu pai está reclamando de muita dor na nuca. E quando eu fui em busca dos meus irmãos, meu pai já estava sentindo muita dor na nuca e eu fui atrás de um carro. Nessa época ninguém tinha carro em casa. E poucos vizinhos tinham carro, né, que a gente conhecia assim, estava disponível. Eu fui atrás de um carro tal, e não conseguia, e apareceu um Fusca. Foi até meu padrinho de casamento que ele foi e socorreu. Quando eu chego em casa, eu encontro da pior cena possível da minha vida. A minha mãe pulando desesperadamente, a minha irmã chorando, meu irmão tentando segurar minha irmã e meu pai. Meu pai virava os olhos, ele estava tendo um AVC. A nossa atitude automática foi eu pegar meu pai pelas pernas, meu irmão pelos braços, minha mãe vindo atrás da gente, e a gente levar meu pai pro médico. Nessa época, o hospital em Nova Iguaçu,
Isso foi desesperadamente. Eu nunca vi um Fusca correr tanto como correu naquela noite, naquele dia. Foi um negócio louco, eu pulava mais do que outra coisa atrás do carro. Mas, brincadeira à parte, quando eu botei meu pai no carro, meu irmão foi na frente, minha mãe atrás comigo, meu pai, assim, deitado, tentando ficar deitado no Fusca, meu pai muito gordinho. Eu abri, botei a cabeça do meu pai no meu colo, eu botava a mão na boca dele, era ignorantemente, que a língua estava enrolando, e eu puxava, tentava botar a língua dele para fora, abrir a boca dele, ele olhava para mim, num momento ali ele olhou para mim, eu falei assim, pai, você está comigo? Pai, fica comigo, tá? Pai, fica comigo. Ele deu um suspiro e depois ele fechou o olho. Mas eu botava a mão no peito dele, o coração dele estava batendo, eu tinha uma esperança que estava tudo bem. Enfim, chegamos no hospital, aquela loucura toda. O médico pega a maca, não aguenta meu pai, deixa meu pai derrubar no chão. Ele desespera, aí rasga a roupa do meu pai toda e trava a gente para a gente não entrar. E daqui a pouco, sem mais nem menos, chega um cara lá, sei lá, do quinto dos infernos, vamos dizer assim. Ele fala assim, ó, você é parente desse homem? Eu falei assim, eu sou filho. Eu falei assim, ó, só o coração está batendo, mas ele teve AVC, provavelmente está praticamente morto. Eu, hã? Assim, friamente. Eu falei assim, mas peraí, como assim? Aquela ali é sua mãe? Eu falei assim, é minha mãe. Aí eu falei, não, falar com a minha mãe ainda não. Me explica o que está acontecendo. Eu falei assim, não, seu pai entrou em coma, tal, o coração está batendo, mas não há atividade cerebral nenhuma. E foi muito doloroso aquele momento. A gente passou, isso foi uma segunda-feira, a gente passou a semana toda orando, pedindo a Deus para que curasse, a igreja inteira orando. Quando foi na sexta-feira, meu padrinho de casamento, ele me chama na casa dele, eu já entendendo já o cenário, infelizmente, quando me chama assim, meu padrinho vira para mim e fala uma frase que foi cruel, né? Ele falou assim, Giovanni, você é o único mais forte da casa. Então, quando eu fiz o que eu tenho que te falar, você segura a onda, vão precisar de você, cuidar da mamãe, cuidar de todo mundo, e a gente agitar as coisas. Papai morreu. Eu falei assim, tá bom. Nesse dia, não lembro porquê, mas a Rosângela estava lá em casa ajudando a gente. E a Rosângela gostava muito do meu pai. Aí saí da casa do meu padrinho, voltei para a Rosângela na escadaria e falei assim, meu pai morreu. E deixei ela lá. Isso já tinha gente lá na minha casa, já tinha as fofoqueiras do bairro inteiro lá dentro, lá procurando um monte de coisa lá. E foi muito ruim. Minha mãe chorando, já base de diazepam, fazendo muita coisa para acalmar minha mãe. E quando minha mãe, eu acho que já estava vendo o anjo subindo e descendo de tanto calmante que deu para ela. Minha mãe é uma pessoa muito frágil emocionalmente, de saúde, e a gente teve que acalmar minha mãe o tempo todo. E nisso eu tentava me segurar o tempo todo. O pastor Mauro está aí com a gente, pastorzão. O pastor Mauro acompanhou muito a minha família nessa época, né? E quando isso aconteceu, irmãos, isso foi na sexta-feira. No sábado foi o dia do enterro. Um dia horrível para mim. Quando cheguei no cemitério, um dos diáconos chegou perto de mim e falou assim, Giovanni, qual é o repertório que nós vamos cantar no velório? Eu falei assim, caramba, eu tenho que decidir repertório. Aí foi até um diácono muito querido, o pastor Mauro vai lembrar, o irmão Vantuil queria cantar as músicas, né, nessa época. E eu dei as músicas que meu pai gostava, e quando eu vi meu pai no caixão, irmãos, assim, foi um momento muito ruim. Eu acho que desmaiei, eu apaguei, perdi minhas forças e me levaram para dentro da enfermaria. Quando cheguei na enfermaria, minha mãe estava também desesperada porque eu já estava mal. Aí a amiga da gente falou assim, Giovanni, se acalma um pouquinho, porque sua mãe está por aqui. E eu quero chegar num ponto muito importante. Eu tive que me segurar o tempo todo para preservar toda uma situação. Então, eu tive um meio velório, eu não tive aquele velório que eu tinha que ter. Para finalizar, o Zé do Caixão lá me deu aquela maldita cestinha de pétalas de flores e me entregou na minha mão e falou assim, pronto, pode descer o caixão, eu tenho que decidir. Sendo mais novo, tinha minha irmã lá. Meu irmão mais velho queria pular dentro da cova. É um negócio doido. E eu tive que sair. Tudo isso, irmãos, eu passei por um processo de não luto completo. E eu carreguei meu pai por muito tempo dentro da minha vida de uma forma muito ruim.
quando eu casei, né, depois, um ano depois eu casei, eu fui morar do lado, dentro da casa onde meus pais moravam. Nós dividimos a casa, onde tudo começou a florescer, porque eu falei que eu queria falar sobre consequência de carregar o morto, eu tenho experiência. Quando, na minha casa, algo muito terrível acontecia. Irmãos, aonde eu morava, o meu quarto era onde eu dormia, mas a minha sala era o quarto dos meus pais. Então a gente só dividiu parede. Tudo na minha casa queimava. Tudo na minha casa queimava. O chuveiro queimava, a lâmpada queimava, aparelho de qualquer coisa queimava. Era um negócio louco. Tinha um cupinzeiro no umbral da minha porta, do meu quarto para a sala, que nunca morria aqueles cupins todos lá. Era um negócio meio assombroso. Eu taquei fogo, o cupim voltou. Tudo que tinha de direito de fazer, eu fiz. E um detalhe importante, que a Giovana era muito frágil de saúde. Tinha crise de pneumonia, irmãos, uma atrás da outra. É um negócio louco que tinha. A Giovana muito franzininha, muito fraca de saúde, e era muito doido. E eu achava aquilo tudo muito estranho. Uma outra coisa que acontecia comigo era que toda vez que começava um culto que falava assim sobre pai, eu desabava a chorar. Teve um dia que o pastor Silfarne me chamou para ir na igreja da Barra. Eu estou correndo, falta 15 minutos. Eu estou na Barra, e ele virou para mim e falou assim: Didio, eu gosto muito de você, amo você, considero você como meu filho. Eu, opa! Olhei as características, a diferença é que não era tão gordinho na época. Falei assim: baixinho, gente boa, prega bem, todo mundo gosta dele, e cearense. Achei meu pai. E voltou meu pai. Papai chegou. Mas só que quando eu trouxe de volta essa memória, eu trouxe também todas as minhas dores com meu pai. Eu comecei a travar com o pastor Silfarne de uma forma assustadora. E me relacionava bem com todos os pastores da igreja, menos com o pastor Silfarne. Uma coisa me travava. O pastor Cláudio, depois de uma imersão de fall lá em Curitiba, ele veio municiado de todas as ferramentas para descobrir qual era o motivo. E teve uma vez que eu, conversando com ele, dizendo: pastor, toda vez que fala sobre paz, fala alguma coisa assim, me trava, eu desabo a chorar. Até a música de eu odiava o Dia dos Pais, porque qualquer música Dia dos Pais me fazia chorar de uma forma compulsiva. E eu falei com ele: eu tenho um negócio, pastor Silfarne, que eu não consigo destravar. Aí ele falou assim, nesse dia, foi um negócio meio louco, que a gente estava na igreja, ele falou assim: peraí, Giovanni, vamos resolver isso hoje? Assim, como assim? O pastor Silfarne está lá embaixo, a gente estava no segundo andar da igreja, o pastor Silfarne está lá embaixo, e eu vou chamar ele aqui, a gente vai fazer um ato profético. Um detalhe, sobre ato profético: nós não acreditamos em conversar com mortos ou em uma pessoa encarnar um morto, mas sim tratar com o emocional da gente, simbolizando uma situação, mas para que trate o nosso emocional. Isso aí o pastor Cláudio pode explicar depois, em particular, que isso aí é o ofício dele. Eu fui a pessoa que fui conduzida a esse tratamento. Quando o pastor Cláudio desce para buscar o pastor Silfarne, eu passei mais ou menos uns 2 a 3 minutos esperando. Irmãos, foi uma eternidade aquela espera. Parecia que estava tudo muito louco. Vinha na minha mente vários sentimentos. E quando o pastor Silfarne chegou, eu não tive outra palavra, ao invés de chamar ele de pastor, eu chamei ele de pai. Na verdade, ele não era meu pai, era meu pastor. E ali eu pude falar todas as minhas dores que eu estava sentindo, porque o pastor Cláudio tinha me explicado que eu estava carregando era dores do passado, relacionadas ao meu pai. Tinha explicado para ele o que tinha acontecido. E quando eu cheguei para o pastor Silfarne, eu falei para ele: pastor, quero te considerar meu pastor, você é meu pastor, pode ser meu pai espiritual, mas o senhor é meu pastor. Eu transferi todas as minhas dores, decepção, todas as minhas frustrações, todos os meus medos, todos para o senhor. E quando isso aconteceu, o pastor Silfarne me abraçou. Quando o pastor Silfarne me abraça, ele fala uma coisa sussurrando, mas eu entendi tudo. Ele vira para o pastor Cláudio e fala assim: você já levou ele no cemitério? Eu, epa, que negócio é esse? Aí eu me levar no cemitério, que negócio é esse? Mas, que macumba é essa? Que macumba é essa? Quando ele fala isso, eu falo assim: meu Deus do céu,
Aí o pastor Cláudio falou assim, não, é o próximo sábado. Isso era, acho que mês de dezembro já. Quando isso acontece, irmãos, aí marcamos o bendito sábado, né? Para ir atrás do cemitério lá, Jardim da Saudade, em Mesquita. Quando chega nesse sábado, 9 horas da manhã, nós marcamos lá no cemitério. Quando chega lá, eu não consigo achar. Eu fui na secretaria buscar o número do túmulo do meu pai, aí eu achei. Quando eu achei, irmãos, uma coisa de arrepiar aconteceu naquele dia. 10 anos depois, no mesmo dia e na mesma hora, 10 anos depois, eu estava lá de volta. Um sábado de dezembro, 9 horas da manhã, onde eu fiquei preso, praticamente. Irmãos, foi um negócio meio louco, porque o pastor Cláudio virou para mim e falou assim, o pastor Cláudio já falou esse texto, mas de novo eu não lembro. Ele falou assim, Giovanni, olha, nós não estamos conversando com mortos. Seu pai dorme no Senhor, mas nós estamos tratando com o seu emocional. Ele citou um texto lá, não lembro, depois o pastor Cláudio pode falar isso para vocês. E eu lembro que eu deixei ele lá um pouquinho, fui lá na floricultura, comprei uma dúzia de palmas brancas e fui no velório. Fui fazer o enterro do meu pai, no meu emocional. Só que ele falou para mim assim, Giovanni, eu vou estar aqui atrás de você, que você tem para falar para o teu pai. Ele não está te ouvindo, mas você vai liberar o seu emocional agora. Fala das suas dores, das suas frustrações, fala tudo. Aí eu joguei as palmas em cima do túmulo do meu pai, as flores, e eu, de primeiro eu falei assim, que loucura que eu estou fazendo, que coisa maluca é essa? Mas eu pensei, já que eu estou aqui, vamos de uma vez mergulhar nessa ideia, que eu acho que a melhor forma é me liberar logo disso. Irmãos, naquele momento... Eu sou meio louco, não liga não, tá? Oi? Quem me conhece sabe que eu sou meio louco. E quando eu comecei a falar, falei muita coisa. Eu falei das minhas raivas, falei das minhas dores, falei das minhas decepções, das minhas frustrações, do espancamento, de ter me chamado de vagabundo e de abandonar. Eu falei muita coisa, irmãos, muita coisa estava engasgada no meu coração. E eu abri meu coração naquele momento, chorei muito. Depois daquilo tudo, eu falar, falei assim, pai, agora eu só levo o Senhor dentro do meu coração, no campo da saudade. Não quero mais carregar o Senhor vivo e morto dentro de mim, mas eu quero carregar no campo da saudade. Até hoje sinto saudade do meu pai. Mês que vem é meu aniversário, e eu lembro que toda manhã ele me dava um beijo me abençoando. Isso me faz falta. Eu choro, sinto choro de saudade, mas não aquele peso mais de culpa ou de rancor. E no final eu virei para ele e falei assim, eu te perdoo de tudo que o Senhor fez por mim. E hoje eu entendo que foi a carga emocional que meu pai recebeu, não foi porque ele quis, mas foi a herança emocional que ele recebeu dos pais dele. E eu não posso mais culpá-lo, tenho que liberar sobre isso. Então, curiosamente depois, curiosamente não, as coisas começaram a voltar a ter vida. Nada mais queimou dentro da minha casa. Giovana parou, nunca mais teve pneumonia. Saí de lá, fui morar num apartamento, onde a Giovana tinha o quarto dela, tinha os móveis dela, um apartamento todo mobiliado. 7 anos depois, a gente comprou nossa casa onde eu estou hoje. Compramos um carro, ganhei um carro. Não estou louvando a questão das coisas materiais, mas estou falando do que Deus traz vida, e vida é abundância, quando você alcança a vida no Senhor. E hoje eu tenho um negócio próprio, sou empreendedor, pela misericórdia de Deus. Deus tem trazido vida para a nossa casa. Eu tenho hoje mais uma filha, que é a Júlia, todo mundo conhece, vibrante, alegre. A Giovana está com seus 17 anos, uma menina muito linda. E também me libertou de muitas coisas, que foi a falta de abraçar minhas filhas com propriedade. Isso para mim me trouxe muita paz, muita alegria. Por isso, eu me inquietei um pouquinho na questão de querer também compartilhar com os irmãos de uma forma resumida. Tem muito mais detalhes, mas eu estou tentando resumir muito para vocês entenderem.
Viver ligado ao passado, viver ligado a coisas mortas, você analisar bem, você está vivendo uma vida morta também. Algumas coisas estão trazendo consequência. Então, se liberte, procure ferramentas, procure ajuda. Eu tive ajuda. Eu me expus, eu não aguentava mais aquela dor. Eu não aguentava mais aquela prisão emocional. Então, se a palavra de Deus diz, eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância, Deus tem prazer em trazer vida. Mas Deus também usa ferramentas para que tenhamos vida. Então, se liberte. Talvez você não teve a ocasião de se despedir do seu pai, da sua mãe, da pessoa que te criou, até um outro parente que você tinha tanta alegria, entendeu? Mas você está carregando coisas dentro de você que está travando a sua vida hoje. Travou minha vida profissional, travou minha vida emocional, travou minha vida espiritual, ministerial, muita coisa foi travada. Mas hoje, graças a Deus, eu estou vivendo tempos de avançar. Toda vez que eu descubro que um momento quer me atrapalhar, quer me prender, eu passo por cima dele, eu preciso passar, não quero voltar. Entendeu? E é isso. E é isso, nós precisamos avançar. Se a palavra é abundância, aonde está a abundância? Procure essa abundância em Deus, em todas as áreas de nossas vidas. É uma promessa, nós estamos enxertados na promessa de Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, viva essa promessa do Senhor na tua vida. Procure ajuda. Pastor Cláudio, eu costumo dizer que ele é meu malvado favorito. Porque assim, ele me ajudou. Bonzinho, rapaz, faz comigo não. Sou um cara bonzinho, sou um cara do bem, cara. Nada, não é bonzinho, não. Eu sou um homem do bem. Não é bonzinho, não, mas ele me ajudou muito, muito, muito. Amo esse pastor, amo o MIB, amo essa igreja, amo a cada um de vocês que foram ferramentas de Deus na minha vida. E hoje só tenho gratidão ao Senhor. E eu espero que também um dia você que está me ouvindo, independente, vou falar chique agora, pastor, independente do estado que você está falando, ou do país que você está me ouvindo, perdão, você encontre a sua liberdade emocional, a sua libertação emocional, para que você venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Tá bom? É do país. Deus abençoe a todos vocês. Do estado também, tem de Mato Grosso e do Sul também é contigo aí, cara. Aí, coisa boa. E é isso, meus irmãos. Hoje eu posso dizer que muita coisa mudou. Muita coisa mudou mesmo. Tá? Eu sei que o pastor Cláudio vai falar agora, mas eu estou aqui. Depois, quem quiser conversar comigo em inbox, pode me chamar, pode conversar comigo. Alguns outros detalhes. Mas as ferramentas melhores que tem são nossos pastores. Tá bom? Que Deus abençoe profundamente o seu coração. Volta aí a palavra, pastor Cláudio. Obrigado, pastorzão. Não, Giovanni, eu te agradeço. A minha internet está muito ruim para mim, né? Então, em alguns momentos, travou um pouco. Mas como eu vi que a maioria dos irmãos fala que estava bem para eles, então, se você continuar, não interrompi. E como eu já conheço o teu testemunho, então eu fui mais e deixei você falar à vontade. Mas teve algum momento que, para mim, ele cortou. E a palavra final é para quem está vivendo um tempo desse, né, de não conseguir perdoar alguém, ou uma ofensa, ou um mal que recebeu e não consegue perdoar. E talvez não faça isso porque não entende bem o que é a questão do perdão, como é que funciona o perdão. Talvez confunda o perdão com o esquecimento, né? Você não tem como esquecer algo que passou a fazer parte da sua história de vida. Uma ofensa, uma ferida faz parte da vida da pessoa. Então, perdoar não é você esquecer aquilo, é você conviver com aquilo, mas sem sentir dor. Talvez alguns não consigam perdoar uma traição, uma mágoa, porque confunde o perdão com a reconciliação. E como o Giovanni falou muito bem no começo, né, o perdão ele é uma decisão, você decide perdoar, não é um sentimento. Se você for esperar até sentir que deve perdoar, não vai acontecer nunca, você tem que decidir. Agora, a reconciliação é um processo, é um contínuo, né, do dia a dia. Na reconciliação, você vai ter que analisar tudo, qual foi a tua parcela no que aconteceu, se você deve voltar a confiar naquela pessoa de novo ou não. Então, tudo é um processo. Tem um texto que eu gosto muito, tá, de Mateus 18, vou ler só o finalzinho só,
18, 34, 35, que fala o seguinte: indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares a cada um a seu irmão as suas ofensas. A questão de não liberar perdão é que a pessoa ela fica presa. Ou presa ao passado, né? No caso, Giovanni deixa isso bem claro, né? Presa ao passado, você perde a capacidade de viver o presente. Você encara o presente sempre de olho no passado, achando que vai acontecer a mesma coisa hoje daquilo que aconteceu lá no passado. E também você fica preso a pessoas do passado, sempre com ela na cabeça. Você dorme, acorda, almoça, janta, sempre com aquela pessoa do passado. Então, perdoar é você o quê? É você liberar a pessoa. É você saber que aquela pessoa tem uma dívida contigo, uma dívida emocional e que ela não tem como pagar. Então, você libera a pessoa. Alguns também passam por uma questão de não conseguir se perdoar. Talvez ela cometeu algum erro, ela ofendeu uma pessoa, ela não consegue se perdoar. Deus já perdoou. Então você precisa se perdoar a si mesmo. Ok, amados? Então, nesse finalzinho eu vou orar por você. Se você se encontra na situação, você ore comigo, ore conosco. Se por acaso você conhece alguém na situação, auxilie essa pessoa, ajude essa pessoa. Em relação ao estudo de hoje, aconteceu de repente um bate-papo com o Giovanni na semana passada. Mas esse estudo de perdão, eu tenho ele completo também. Então, quem quiser o estudo do perdão, é só me pedir que eu mando lá. Mas me peça lá pelo zap, que eu preparo e mando para você. Eu estou em falha com algumas pessoas ainda, mas em breve eu vou estar mandando para vocês. Amém? Pai, eu quero te louvar, Deus te bendizer por essa live, Deus, pela vida do Giovanni, pela vida de cada irmão que está conosco nesse momento, Senhor. Se por acaso algum de nós esteja passando por um período difícil de não conseguir perdoar qualquer pessoa, Senhor, ou um relacionamento, ou um esposo, ou uma esposa, ou um filho, ou um amigo que ofendeu em algum momento, que trouxe dores em algum momento. Pai, eu te peço para que a sua graça esteja sobre essa pessoa, Senhor. Eu não te peço para gerar no coração o perdão, porque o perdão é uma decisão, mas eu te peço que o teu Espírito Santo auxilie essas pessoas, Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Obrigado por esse privilégio aí, tá? Nada, Giovanni. Então, quem for querer o estudo, não peça por aqui, peça lá pelo zap, para eu poder anotar direitinho lá. E semana que vem nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Eu pensei em algo aqui, né, ou para semana que vem, ou outra semana, colocar alguém no fogo também, que é a diaconisa Heloísa. Eu pensei aqui falar um pouco sobre liberdade financeira. Eu não sei se você está conosco ainda, ouvindo aí, né, mas se tiver, já está um desafio já, ou semana que vem ou na outra. Se não tiver, depois eu falo com ela e a gente vai tentar fechar essa questão. Tá bom, Giovanni? Mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá ok? Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.